Olá, esse é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nesse episódio, damos início à série especial Ciclo de Encontros sobre Autocomposição, atividade dividida em 2 partes, abordando as linguagens não verbais. A conversa reúne Paulo Valério Dalpai Moraes, Procurador de Justiça e Coordenador Técnico do Núcleo Permanente de Autocomposição do MPRS, o MEDIAR, e Sérgio Iane Arres, Promotor de Justiça e Diretor do CEAF. Bom dia a todos que estão aqui no ambiente virtual do CEAF de aprendizagem. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui o meu amigo, o meu colega, Paulo Valério Moraes. O Paulo Valério ele é Procurador de Justiça, ele é instrutor facilitador certificado pelo CEAF, coordenador técnico do MEDIAR, pós-graduado em Neurociência, Comportamento e Ciências da Saúde, mestre em Direito do Estado, autor de vários livros, o último deles, Métodos Autocompositivos e Neurociência. Esse tu sabe que eu li, porque na verdade, lembra quando tu estava lá na exposição, eu comprei o livro e tu falou, tu vai adorar esse livro, eu realmente adorei, recomendo. E não só eu li, Paulo Valério, como eu uso ele como consulta, os capítulos se pode ler separadamente desse livro, né? Sim. Então, às vezes eu vou lá num capítulo e releio. E, além disso, ele é coordenador da pós-graduação em Métodos Autocompositivos e Neurociência de Fundação da Escola Superior do Ministério Público. Paulo Valério, agora que teu currículo passou e a gente pode conversar de uma maneira mais informal, é uma grande satisfação te receber aqui. Tu é um protagonista dos cursos do CEAF e é protagonista dos cursos do CEAF pela tua capacidade de expor, mas, sobretudo, pela tua visão de se aprofundar em temas que são muito caros, são muito interessantes, né, para todos nós como desenvolvimento do próprio ser humano, mas que muitas vezes nós da área do direito a gente deixa um pouquinho de lado, né? A gente não estuda tanto ou não estuda nada a neurociência, a gente não estuda nada a mente humana, a gente acha que isso a gente acha equivocadamente que isso pertence às outras áreas, quando na verdade não, né? Quando na verdade as áreas estão muito interligadas e esses conteúdos fazem parte também da nossa atividade do dia a dia e fazem parte também da nossa atuação profissional. Quanto mais nós estivermos preparados nessas áreas de atuação, mais nós vamos conseguir corresponder nas nossas áreas profissionais. E eu quero dizer aqui ao vivo o que eu te disse ali em off, quando a gente se abraçou e se cumprimentou na chegada. Estava efetivamente ali na minha agenda. Quarta-feira, 10 horas, webconferência, Dr. Paulo Valério. Mas eu não sabia o tema. Eu até pensei que o tema seria algo mais ligado ao mediar. É claro que isso tem tudo a ver com o mediar, né? Linguagens não verbais tem tudo a ver com o mediar. Mas eu pensei que era em relação à atuação do mediar. E quando eu vi que o tema era linguagens não verbais, e eu só vi isso quando eu aprovei o nosso card, né, de divulgação, Paulo Valério, eu vibrei internamente. Primeiro porque eu sou fascinado por esse tema. Eu acho que esse tema, e tu estava me mostrando ali os dados, que eu não tinha, só a gente fazendo um breve briefing aqui, né? Que 7% das mensagens são por palavras e as outras todas não são por palavras. Então, eu acho esse tema aqui um tema fascinante. E segundo, poder compartilhar contigo essa capacitação, onde nós vamos abordar, tu vai abordar, né? Eu vou ficar aqui de telespectador e interagindo contigo. Linguagens não verbais me deixa efetivamente muito gratificado, porque eu tenho certeza absoluta que é um tema muito interessante e que nós, operadores do direito, muitas vezes não damos muita atenção para esse tema, mas é um tema que, se nós observarmos com uma acuidade que talvez nós não tenhamos ainda, porque não fomos capacitados para ela, a gente vai, não só na nossa atividade profissional, mas na nossa vida do dia a dia, melhorar a nossa percepção sobre as pessoas, né? Porque muitas vezes
e também isso conta, a gente vai também melhorar a nossa percepção sobre nós mesmos. Porque, às vezes, a gente fala uma coisa e recebe uma reação totalmente inesperada, que nós achamos, inclusive, injusta, que nós achamos descabida, mas, na verdade, a mensagem que a gente passou, talvez não com as palavras, mas com as linguagens não verbais, foi aquela que possibilitou, né, ou que gerou, ou que aquela reação. Então, nós podemos, a partir desta capacitação, né, não só começar a observar efetivamente, pelas linguagens não verbais, o que as pessoas estão efetivamente nos passando, mas também o que nós estamos passando para as pessoas. Perfeito. Mas, a partir disso, Paulo Valério, por favor, o tempo, o espaço é teu, eu nem precisava te dizer isso, né? Mas tu está em casa. Tá bom, Sérgio. Serginho, né? Com carinho a gente se trata, tu é um amigo mesmo, te admiro muito. É uma das poucas pessoas que, ao longo da minha trajetória, sempre solicitou livros, sempre solicitou conversas a respeito da neurociência. Tu és um dos colegas que mais estuda neurociência, né? Então, para mim, é uma honra estar aqui conversando contigo, porque eu sei que tu tens um bom aporte dessas novas ferramentas que nós temos para trabalhar. É incrível, né, Sérgio? Talvez devido aos princípios que orientam a nossa atividade profissional jurídica, quando eu escrevi o livro O Princípio da Vulnerabilidade nos contratos, na publicidade e nas demais práticas comerciais, eu estudei muito a questão principiológica. E lá eu descobri um princípio que vem desde o direito romano, do conservadorismo. Então, nós da área jurídica somos muito conservadores, né? E, de um modo geral, as nossas faculdades, universidades, trabalhos na área jurídica, tudo em torno da lei, né? Então, se criou aquela narrativa, vamos dizer assim, aquele viés de que a nossa matéria-prima de trabalho é a lei. E isso é um equívoco total, pelo menos na minha ótica. Eu tenho que ser assim, respeitoso para aqueles que entendem de maneira diferente, mas a matéria-prima dos profissionais da área jurídica é o ser humano. É o ser humano, a gente lida com o ser humano. O direito objetiva, não é, regular os comportamentos. E qual é a ciência que estuda os comportamentos? É a neurociência. A neurociência, ou as neurociências, que são várias, elas objetivam estudar o sistema nervoso e as consequências da ativação do nosso sistema nervoso, que são os comportamentos, né? Pois, na área jurídica, nós somos aqueles encarregados de regular o comportamento, mas não estudamos as ciências comportamentais. É aí que entra, então, a questão das neurociências. Na realidade, eu poderia dizer para ti e para os nossos colegas aqui do CEAF, também queria fazer uma saudação aos nossos queridos e queridas amigas aqui do CEAF. O que nós somos em primeiro lugar? Nós somos comunicadores. Acima de tudo, nós somos comunicadores, seja na dimensão da comunicação verbal, como da comunicação não verbal. Aí entramos numa faculdade, numa universidade, não temos uma cadeira de comunicação. Não estudamos as comunicações humanas, não estudamos as comunicações animais, porque, na realidade, nós até, de certa forma, perdemos a nossa perspectiva. Nós somos animais, né? Então, as pessoas, não, mas que eu sou doutor e não sei o quê, eu sou promotor. Nós somos animais humanos, né? Nós descendemos das bactérias, nós descendemos dos animais, né? E, consequentemente, assumimos algumas características comunicativas dos animais, né? Então, vamos estudar em quem? Vamos estudar na natureza, nos próprios animais.
Então, eu queria começar aqui mostrando este slide, né, que é o slide do início das comunicações não humanas, né? Então, eu trago aqui os ensinamentos do professor Mark Moffett, trago aqui o livro também, né? É um livro muito interessante, olha só. Enxame Humano, Surgimento, Desenvolvimento e Queda das Nossas Sociedades. Um livro muito interessante do Mark Moffett, onde ele mostra, né, os primeiros indícios de linguagem é o chamado Penrhut, né, que são vocalizações, gritos, grunhidos, usados pelos animais para alertar o grupo deles, né, e alertar outros grupos de animais também. Então, se você for entrar, fazer um acampamento lá na Amazônia, entrar seres humanos, primeira coisa que vai acontecer é que os bugios, os macacos vão sinalizar com o Penrhut, ó, tem alguma coisa estranha na área, né? Então, essas são as primeiras comunicações. Alguns outros doutrinadores dizem que o início da linguagem estaria nas senhas, né? Então, eu trago aqui a senha humana inicial teriam sido as marcas no corpo feitas com ocre, né? Então, acaba o ser humano lá naqueles primórdios sendo, como diz o Mark Moffett, um verdadeiro cartaz vivo. Ele é um verdadeiro cartaz vivo, não é? Ele pinta o corpo, ele faz tatuagens, ele ajeita o cabelo. Nós temos várias culturas em que as mulheres colocam aqui acho que são gargantilhas, né? Para esticar o pescoço, então os pescoços vão ficando. No Japão, botavam também estruturas para manter o pezinho pequeno. Então, uma série de sinalizações para que o ser humano pudesse buscar algo que é fundamental, que é o quê? A sua identidade, né? Que é o que todos nós, hoje em dia, continuamos buscando. Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Eu sou um promotor, eu sou uma promotora, mas qual é a minha identidade? Então, a gente observa, às vezes, até um certo dissabor de alguns colegas. Eu não estou conseguindo fazer aquele trabalho. Qual é a minha identidade? Quem sou eu nesse contexto? O que eu estou fazendo aqui? Essa é a grande questão da humanidade, você buscar a sua identidade, né? Então, a linguagem, ela serve basicamente para isso, né? Então, aqui trazendo Steve Pinker, né, que é um autor famoso, no livro Do que é Feito o Pensamento, ele diz assim, a linguagem é tudo, os nossos palavrões, o nosso livre-arbítrio, os nomes que a gente dá para os bebês, é a indicação de quem nós somos, né? Então, por isso, a questão da linguagem. Mas eu queria trazer aqui, Serginho, um dado estarrecedor, né? Dado estarrecedor que é trazido pelo Mark Moffett, que é aquilo ali, ó. Ele fala assim, então uma transcrição que eu fiz do livro dele. Alex Todorov, do Departamento de Psicologia de Princeton, mostrou que um rosto visto por 1/10 de segundo, imagina, um segundo, passou, 1/10. 1/10 de segundo, curto demais para chegar à consciência, é subconscientemente já avaliado por todo o nosso sistema nervoso em termos de estado emocional da pessoa que nós estamos olhando, o sexo dela, a raça, a etnia e até a sociedade em que a pessoa vive. 1/10 de segundo. E aí, o que nós vemos nas pessoas e os nossos colegas em especial? A preocupação extrema antes de uma interlocução. O que eu vou dizer? O que o outro vai dizer? Isso é o menos importante. Nós temos que treinar os nossos colegas, servidores, promotores, procuradores, a sermos não pessoas que vão para as interlocuções com uma armadura. E como a gente vê colegas indo com uma armadura, né?
Nós temos que treinar os colegas para irem com um radar. Um radar. O poderoso não é aquele que bate na mesa. O poderoso é aquele que coleta o maior número de informações no ambiente que ele está colocado. Informações do ambiente, informações da pessoa, informações do que a pessoa usa, que é a linguagem artefática, que nós vamos ver logo a seguir, né? Então, é uma dimensão completamente diferente daquela que nós, na área jurídica, que estamos acostumados a escrever e a falar. Então, como é que os animais eles se comunicam? Os cheiros, as pegadas, um galho que foi quebrado, fezes. Mas, Paulo Valério, volta no slide. Vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque é muito, mas muito interessante esse que o rosto visto por 1/10 de segundo, né, curto demais para entrar na nossa consciência, é subconscientemente avaliado. E aí é uma pergunta, eu vou fazer na forma afirmativa para não perder muito tempo elaborando, tá? Mas tu me corrige se eu estiver errado. Mas aí essa percepção entra rapidamente no inconsciente, né? No subconsciente da pessoa. E muitas vezes, acredito eu, a pessoa que recebe aquela mensagem, né? Aquela linguagem não verbal, ela não realiza para a sua consciência, né? Todos esses dados. Ela não realiza. Mas ela sente algo que ela não consegue explicar em relação àquela pessoa, né? Aí e isso influencia muitas vezes até no humor dela ou até na interação que ela tem com aquela pessoa. Perfeito. E depois, se tu perguntar para essa pessoa que teve essa percepção de um rosto visto por 1/10 de segundo e fez toda essa avaliação subconsciente, mas por que tu agiu assim? Nem ela sabe. Claro. Mas o subconsciente dela, né? Ou se ela parar para meditar, não, mas é que ela tá assim. Como isso, né? Como isso é perceptível, né? E tu sabe onde eu acho isso mais perceptível? Nos esportes, né? Como isso, quando às vezes a gente olha uma pessoa praticando esporte, olha uma pessoa competindo, olha uma pessoa que eu sei que tu é um adepto do surf, olha uma pessoa dentro do mar, a gente nota, né? Às vezes, se a pessoa está com medo, se a pessoa está com receio, e se a gente está competindo com essa pessoa, às vezes isso nos deixa até mais confiante, mas no fundo a gente nem sabe de onde veio essa percepção, né? Foi fantástica a tua observação. Isso prova aquilo que a gente reiteradamente tem manifestado nas interlocuções acadêmicas, conversas, palestras em geral, no sentido de que toda decisão humana ela é emocional. Não existe nenhuma decisão humana exclusivamente racional. Isso é uma quebra de paradigma, nós que somos da área do direito. Toda decisão humana, ela é... Emocional. Emocional. Claro, porque que estruturas são essas que captam o emocional, o sexo, a raça, a etnia e a sociedade? Que estruturas são essas? Mas então são subconscientes. Aquela discussão, se o pensamento ele induz a emoção, ou a emoção ele induz o pensamento, está relativamente superado. A emoção ela é induzida por, digamos assim, estímulos. A emoção ela é induzida por estímulos, que podem ser estímulos externos ao organismo e podem ser estímulos internos. Quando você chega em uma interlocução, nesse 1/10 de segundo, né, os estímulos são quais? Estímulos visuais, estímulos olfativos, estímulos ambientais, né, que vão fazer com que, entrando pelos olhos, entrando pelas orelhas, entrando pelo olfato, vão ativar o quê? Todas as tuas vísceras. Aí que está o problema. Na realidade, a tomada de decisão, ela começa no corpo. Quando a pessoa se arrepia, a pele é víscera. Uhum. Né? A pessoa se arrepia, né? O intestino faz não sei o quê, o coração. Aí toda esta
conformação interna que acaba resultando no despejo de hormônios ou de neurotransmissores. Então, o medo, a pessoa sentiu medo, né? Vai despejar adrenalina e cortisol e vai sentir aquele friozinho na barriga. Tá? Todas essas informações, a partir desse estímulo externo, elas são reunidas e são lançadas pelo nervo vago para o lado direito do cérebro, principalmente numa estrutura chamada ínsula. E aí a ínsula funciona como um scanner. A ínsula escaneia todos aqueles estímulos que vêm das vísceras, que são o quê? Emoções. Emoções. Então, emoções o que são? São ações, despejos de hormônios ou de neurotransmissores que acontecem no corpo. Isso é uma emoção. Uma emoção é um despejo de hormônios e neurotransmissores que acontece no corpo. É escaneada pela ínsula posterior, que lê o que são essas emoções. E aí a ínsula posterior passa para a ínsula anterior, e quando ocorre essa passagem, a ínsula anterior transforma aquilo que eram emoções em sentimentos. Sentimentos. Então, a ínsula posterior, ela tem um contato direto com o córtex pré-frontal medial, que é a nossa torre de controle, é o nosso vigia, digamos assim, é a nossa porta do consciente, é a porta de entrada no consciente. Então, essa passagem da ínsula posterior para anterior é a passagem do inconsciente para o consciente. Pro consciente. É fantástico isso. É fantástico. Eu tenho no meu livro ali uma fotografia aqui da ínsula, não sei se eu vou conseguir capturar aqui, mas é uma coisa mágica, né? A gente fica até entusiasmado, não é, de ver aqui, ó. Não sei se dá para... que não está em colorido. Vai ficar um pouco pequeno. Mas ali que acontece a passagem do inconsciente para o consciente. Por que isso é importante? Porque eu preciso ter sentimentos a partir dos estímulos que eu recebi para saber como é que eu vou agir. Sim. Se eu não tiver sentimentos, eu não tenho como decidir. Então, se me causou medo, essa pessoa, já cheguei aqui, já me causou medo, bom, o que eu vou? Vou procurar me proteger, vou procurar ter mais atenção, ou vou fugir, ou vou agredi-la, né? Então, é fundamental. Pessoas que não têm ativação da ínsula não conseguem gerir a sua vida. Sim. Os autistas, por exemplo, têm baixa ativação da ínsula, porque eles não sabem ler. Uma das dificuldades do autista é ele não saber ler o que está no teu rosto. Então, eles têm dificuldade nesse 1/10 de segundo. Você não sabe o que está no teu rosto, no teu corpo, ficam inseguros. Sim. Por isso que muitos optam por não ter um relacionamento mais profundo, porque eles têm medo. Entendi. Né? Então, agora tu me perguntou, então, mas e um pensamento? Pensamento também gera emoção. Então, um estímulo interno também vai te gerar emoção. Começa a pensar agora numa coisa triste. Um falecimento de uma pessoa que tu perdeste. Tu vai ficar triste agora. Sim. Vai te sentir triste. Então, os estímulos podem ser externos e podem ser internos. Né? Ótimo. Bem interessante. Não, respondeu muito bem. Uhum. Entendi. Isso é uma síntese da tomada de decisão, não é, que a gente desenvolveu ali também no meu trabalho, no meu livro. Né? Mas nós estávamos evoluindo aqui para mostrar. Sérgio e pessoal, colegas, vamos fazer uma exposição didática. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. O nosso hemisfério esquerdo, ele é sequencial. Ele é compartimentalizado. Como está ali, como nós trabalhamos.
E o hemisfério esquerdo, ele é linguístico-verbal. É aqui que nós formamos... O esquerdo ou o direito? O esquerdo. Esquerdo. O esquerdo. Ele é linguístico-verbal. É linguístico e verbal. Tá. Linguístico-verbal. Então, a linguagem escrita, a linguagem falada... Tudo no esquerdo. No esquerdo, né? E ele é todo sequencial, ele é todo organizadinho. Agora, o hemisfério direito, ele é emocional. É onde está predominantemente a ínsula, essa estrutura que nós falamos. Ele é mais rugoso, ele se mistura com outras estruturas de base. Ele é espacial, ele é meditativo, não é? É o nosso lado astral, né? É o nosso lado zen. Então, basicamente, de maneira didática, o hemisfério direito é emocional, hemisfério esquerdo é racional. Né? Então, isso, em termos didáticos, a gente poderia dizer, né? Então, aqui, o processamento do lado esquerdo é eminentemente linguístico, verbal. Já o hemisfério direito, né, é visoespacial, no que tange a orientar-se num local, reconhecer objetos, postos, cenas, observar detalhes refinados. Danos às regiões direita, posterior, tendem muito mais a causar desabilitação. Então, isso para fins didáticos. Agora, esse slide aqui é um slide que a gente deveria colocar, não é, no banheiro de cada profissional da área jurídica. Que a gente levanta de manhã, vai fazer um xixizinho, vai escovar os dentes. Se lembra. E olha ali. Bah! Então, 55% da comunicação face a face é o corpo, os gestos e a expressão. 55%. Né? E nunca nos disseram isso na faculdade. Nós deveríamos ter cadeiras desde o primeiro ano ao quinto, só sobre isso aqui. 38... No mínimo, num curso de preparação para o tribunal do júri, deveria ter isso aqui. Olha a importância disso aqui. No mínimo. No tribunal do júri. Aqueles 10, 15 minutos, 20 minutos que o promotor chega antes no plenário do júri, e o júri ainda está se preparando. Olha o quanto isso pode influenciar. Muito. Né? Muito. Na cabeça do jurado que está olhando ali a... Sim. Expressão da mãe da vítima, expressão do pai da vítima, do irmão da vítima, expressão dos familiares do réu. A própria expressão dos jurados durante a fala. A expressão dos jurados... Ver o que, olha, essa fala aqui foi muito boa. Consegui fazer isso. Não, claro. Eu acho que foi muito boa. Mas ali, não pegou. Olha, tem que reforçar esse ponto, tem que explicar de outra maneira, né? E aí eu posso apostar. Olha, 95% dos colegas ficam vinculados só ao que o advogado está dizendo e não observam a linguagem não verbal dos jurados, que são os que vão julgar. Que são os que vão julgar. Tu tens que olhar, claro, ouvir o advogado, mas olhar para os jurados, ver se a fala dele está colando ou não está colando. Aí não está colando. Poxa, então vou ter que intensificar. E colou mais naquele lá. Se a gente faz isso no mediar, quando a interlocução é online, sempre tem um colega ou dois só olhando as expressões faciais online, porque online isso é uma vantagem. Porque tu não vai ficar numa reunião face a face, vai ficar assim, olhando para baixo, a pessoa olhando. Pô, mas o que esse cara quer? Aí uma mulher lá começa a olhar, a mulher, o cara tá me assediando, até não. Sim. Ele tá apenas tentando ver a linguagem, mas fica um troço estranho. Fica. Agora online tu pode te esbaldar. E aí então o que a gente fica fazendo? A gente fica no celular, aí o Gilson ou a Ivana mandam para mim, ou eu mando para eles. Ivana, vamos ter que dar um agrado no fulano de tal. A expressão facial dele. Ele vai estourar. Aí a Ivana vai lá. O senhor queria falar, queria dar uma nada.
Então, a gente vai lidando com isso. Eu acho que a gente vai enfrentar um pouquinho mais para frente, né, Paulo? Mas já desmistificando um pouco de que o online prejudica essas leituras, né? Que é, digamos assim, eu não quero ser o porta-voz do senso comum, mas eu estou falando o que eu acredito, né? O senso comum tem essa leitura de que no online as interações humanas elas restam prejudicadas. Talvez não, né? Não, de maneira nenhuma. Nós temos o nosso curso de especialização em neurociência e autocomposição aqui na Escola do Ministério Público. Aliás, modéstia à parte, o melhor curso de autocomposição do Brasil. Tá? Cheio de colegas de todo o Brasil fazendo. Nós temos uma aula de 3 horas só sobre isso. Negociações online, mediações online, benefícios e malefícios. Eu acho que é o único curso do mundo que traz uma aula especializada só nessa matéria. Mas seguindo ali, 38% é a entonação que eu dou para a minha expressão. 38%. E só 7% é a palavra, o que eu vou dizer, o mérito. Quer dizer, chega a ser uma coisa ridícula. Aí tu falou, nós deveríamos passar isso para o júri? É óbvio. Fiquei feliz que o Amorim, meu querido amigo Amorim, aí disse que ia comprar o meu livro. Né? Aí elas faziam um merchandise aqui, pessoal, né? O livro Neurociência e Método. É um livro prático, didático. Se quiserem buscar, tem que ser 2ª edição, porque o pessoal busca o livro, já esgotou o teu livro, porque eles não conseguem limpar da Amazon a 1ª edição. Então, está esgotado o livro do Paulo Valério. Não está esgotado o meu livro. Sim, muito bom. Então, tem que botar a 2ª edição. Né? Nós deveríamos fazer, sim, e não é nenhuma crítica aqui, o Tuba, que é um neurocientista também, o Tubino, né? Ele faz trabalhos maravilhosos ali. Inclusive, em alguns júris, nós temos um expert aqui, que é o Eduardo Codorniz, ele faz ali para os júris toda a arte gráfica, tipo um filme montado a partir dos depoimentos, e os colegas levam isso para o júri. Sim. Tá? Isso aí é tiro e queda. Sim. Porque tu estás ativando, não é? No cérebro da pessoa, não só o lado esquerdo das falas, sim, tu estás ativando o lado direito. Aí está um engajamento. Aí o jurado, ele grava muito mais. Sim. Na época que eu comecei, como eu estou há 36 anos da MP, eu usava sempre um quadro negro. Sim. Os advogados odiavam aquilo. Porque eu ia botando os argumento 1, em letras garrafais. Primeira coisa que os advogados faziam quando eles vinham para a fala é apagar todo o meu quadro. E nem usavam o quadro. Porque eles sentiam, puxa, aquilo ali... Porque os jurados, imagina, o jurado vai ficar 4 horas olhando aquilo ali que o promotor botou. Entra. Não tem como. Entra subconscientemente. Mesmo que o cara não queira, entra na cabeça do sujeito, da sujeita. Agora, imagina você ter todo esse aporte aqui de linguagens não verbais para um promotor, uma promotora trabalhar. Olha ali, a linguagem da proximidade, a linguagem do tempo, a linguagem do corpo. Os artefatos que a pessoa usa, não é um brinco, sei lá o quê, um cabelo bem montado para um homem, para uma mulher, né? A linguagem olfativa, né? Aí tu vai botar um super perfume que tu adora e vai chegar perto dos jurados e os jurados odeiam o teu perfume. Então tem que ter cautela. Esses dias eu estava numa interlocução com uma querida de uma amiga aí, de um grande órgão público, mas o perfume dela não dava, velho. Não dava. Para mim, eu não gostei. Aquilo, eu ali na interlocução e aquilo, eu sempre me vinha na mente, mas que cheiro estranho. Não era ruim, mas era estranho. Então a gente tem que ter cuidado com a paralinguística no júri, então.
que é paralíngua? E como tudo faz diferença, né? Agora eu me lembrei, não sei se tu já viu aquele filme Quando Éramos Reis. Ele retrata a maior luta de boxe da história, né? Que foi o George Foreman, amplamente favorito, contra o Muhammad Ali no Congo, né? E a torcida era toda do Muhammad Ali, toda. E o George Foreman não entendia aquilo, mas por quê? Mas por quê? Vocês estão todos só torcendo para um, por que não? Se é em relação à cor da pele, olha, eu sou até mais negro que ele. É que tinha um detalhe aí, Paulo Valério. Quando o George Foreman chegou no Congo, ele levou o cachorro dele. E o cachorro dele era um pastor alemão. E o pastor alemão era símbolo para aquela população da dominação belga. Então, tu vê que como... Tu está falando do perfume, eu estou falando agora que me lembrou desse ponto específico. Como, às vezes, alguns detalhes fazem aquilo dali automaticamente. Ou seja, a partir daquele momento, ele representava a dominação, né, contra o libertador. Claro. E aí isso é insuperável. Insuperável. Porque isso Por mais que ele falasse, por mais que ele dissesse, por mais que ele tentasse argumentar, olha, eu estou aqui, eu também represento vocês. Perfeito. Não houve nenhuma identificação com ele. Claro, por quê? Porque isso atinge E ele nunca entendeu o porquê. A base do cérebro. A base do cérebro, que é o sistema reptiliano, responsável, não é, pela nossa sobrevivência, reprodução, batimentos cardíacos, territorialidade, sobrevivência, em suma, está no nível inconsciente, né? Não é no nível consciente. Está dizendo, pô, mas para aí, o que tem a ver um pastor belga com a dominação? Em termos lógicos, não tem nada a ver, mas em termos sentimentais tem tudo a ver. Né? Porque evoca sentimentos que vão resultar em tomadas de decisão a partir desses sentimentos. E aí os caras vão torcer pro Muhammad Ali. Perfeita a tua colocação. Então vamos evoluindo aqui devagarinho, né? Já desmistificamos aqui a questão a linguagem ambiental. Linguagem ambiental. Por que trabalhar online muitas vezes é mais vantajoso? Porque a grande questão, paradoxalmente, que a gente busca em interlocuções autocompositivas é o quê? Que as pessoas estejam tranquilas. Sim. Já foi-se aquele tempo de tu querer desestruturar o teu interlocutor. Eu fui fazer uma capacitação, fiz várias capacitações para o MP do trabalho lá em Brasília. Tinha um colega, o Sandoval, que me convidava. E cheguei lá, uma colega disse, não, porque eu falando todas essas técnicas cooperativas e tal. Ela, não, eu lido de uma maneira diferente. Por exemplo, chega uma mulher, uma advogada. Tá? Eu vejo a roupa dela, ela tá uma roupa um pouco mais aberta. O que eu vou fazer? Vou tocar o ar-condicionado no frio. Aí eu assim, é mesmo? É mesmo? Se ela faz isso? Faço. Tá? Às vezes até, assim, sendo um pouco mais dura, eu fumo. Fumo na sala. Isso faz algum tempo, né? Sim. Eu fumo na sala. A senhora fuma na sala? Fumo na sala. Para deixar o outro já sabendo que quem manda ali sou eu, desconfortável. Então, eu não concordo muito com as suas técnicas. Ele disse para mim, tá, não, tá bem. Agora eu pergunto, está dando certo com a senhora isso aí? Às vezes dá, às vezes não dá. Resultado, não, nenhum demérito para quem toma essa atitude. A colega saiu pelo quinto, foi ser juiz, foi ser desembargador. Nenhuma crítica a quem vai pelo quinto. Mas, realmente, essa pessoa estava precisando, parece, na dimensão dela, um pouco mais de poder. Então, talvez ela entenda de ter mais poder no poder judiciário, né? Mas vê que essas coisas aí não funcionam. O que funciona é tu deixares o teu interlocutor o mais tranquilo possível. Por quê? Porque quando tu deixa o teu interlocutor nervoso, ele vai despejar adrenalina e cortisol. E principalmente o cortisol vai embotar a memória dele. E ele não vai conseguir buscar na sua memória de trabalho alternativas
né, para pensar melhor naquela proposta que tu está fazendo, porque ele vai estar sempre na defensiva. Ao passo que quando tu deixa o teu interlocutor tranquilo, ele está focado naquilo que vocês estão trabalhando juntos. Ele está confiando em ti. Ele não está gastando energia para se proteger de ti. Porque o cérebro trabalha num sistema de escassez. Excelente. Se tu gasta energia para se proteger de alguém, tu não está gastando energia para entender o que esse alguém está te dizendo. Porque tu não consegue fazer as duas coisas de maneira ótima ao mesmo tempo. Pensa, por exemplo, numa discussão de casal, tá? Deu uma treta, o casal foi para DR. Se o outro interlocutor está ouvindo o seu cônjuge ou a sua cônjuge, já pensando no que vai falar para contrapor aquelas ideias, né? Ele já está numa postura que não está conseguindo compreender o que a pessoa está falando, porque, na verdade, ele já está gastando sua energia na postura adversarial, ou seja, já dizer o seguinte, olha, nisso aqui eu vou argumentar isso aqui eu vou argumentar isso aqui eu vou argumentar aquilo, ou seja, um passo para o desentendimento maior, né? Claro, e aí que está, a gente se sintoniza com energias negativas e se sintoniza com energias positivas. Por quê? Porque tu entra no mesmo, na mesma faixa de sintonia, na mesma faixa de onda. É como se fosse um dial de rádio. Tu troca para uma faixa, tu vai seguir naquela faixa da gaúcha. Tu troca para outra, vai para da Band. É assim que acontece. Nós funcionamos por ondas. Mas por que, por exemplo, assim, Paulo Valério, algumas pessoas, né? E a gente vê isso muito no esporte, alguns times, assim, eles são mais blindados em relação a isso. Por exemplo, vamos pegar aí, já que a gente teve um alívio no domingo, né? que beleza, né? Foi bem aliviante mesmo. Vamos pensar assim, alguns times vão... Porque hoje, tudo que tu falou aqui, a gente pode, né, tentando traduzir, por exemplo, para o futebol, os mandantes ganham 70%, 80% dos jogos, né? Então aquilo, seja, está no seu ambiente, né? Tudo que tu está dizendo aqui. Mas tem alguns times que eles entram em alguns ambientes, os times argentinos são assim, eles entram em alguns ambientes e eles não sentem o ambiente. Como é que eles conseguem se blindar em relação a isso? É preparo mental? Claro, preparo mental, mas eu vou responder essa pergunta, mas antes eu vou responder a do casal. Tá. Né? O que acontece na questão do casal, não é? Ou em qualquer interlocução, mas tu usaste a figura de linguagem do casal, é a linguagem ping-pong. Que é o que vocês jogam também, o beach tênis. Não é? Tu quer botar a bola no chão. Né? Então, vocês vão se sintonizar naquilo ali. Né? E vão ficar, e aquilo ali cada vez vai entrar numa espiral maior, não é? Um rebate, o outro rebate, eu vou ser mais forte, e vocês não vão chegar num consenso, tá? Porque o beach tênis não é um esporte de consenso, é um esporte de competição. Eu tenho que derrubar a bola no chão do outro. Vocês não vão se consensualizar nunca. Esse é o jogo, tá? Diferente de um jogo de vôlei, que há um consenso das pessoas de um lado e há um consenso das pessoas do outro lado, que vão se ajudar, e depois há um dissenso entre os lados, mas há um consenso. Né? Então, essas são as chamadas conversas destrutivas, não são diálogos construtivos. Porque para que o diálogo seja construtivo, né, tu efetivamente precisa introduzir dentro de ti, no teu corpo, as ondas que são a linguagem que a pessoa lançou para ti. Se tu não introduz essas ondas, que nós funcionamos por ondas, na física quântica é assim, tá? Na realidade, tu é uma onda, eu também, essa mesa são ondas, nós estamos girando. A única coisa que faz com que nós, da tua mão aqui, eu não atravesse a tua mão, é que existe em torno de ti um campo de força. E em torno de mim existe um campo de força. Em torno desse livro existe um campo de força. Que a gente pode usar a figura de linguagem, um tornado. Então, o que é um tornado?
Ah, mas eu estou vendo o tornado, lá vem ele. Não, aquilo que tu está vendo é a sujeira. Se tu tirar aquela sujeira da areia, dos carros, das casas, das árvores que estão girando, o que vai aparecer? Nada. Nada, Serginho. Mas ele está lá. Ele está lá. Ah, mas não estou vendo nada, eu estou com o carro, eu vou passar 150 por hora no nada. Vai! Tu vai bater num muro. Por quê? Porque o tornado gera um campo de força. E assim somos nós. Nós geramos um campo de força que impede de um atravessar o outro. Mas esse campo de força, ele se expande. Então, aqui nessa sala, eu estou me misturando com o teu ser e tu com o meu. E não tem como, velho. Então, quando essas energias do casal se somam, sei lá, tua mulher diz uma coisa para ti, tu pensa, pois é, Camila, eu estou tentando refletir sobre isso que tu estava falando. A energia dela está se misturando com a tua, aí vocês começam a girar junto e tu lança para ela, não, acho que tu está certa. E aí vocês entram em flow, aí vocês entram na conversa, no diálogo construtivo. E a mesma coisa acontece nos times de futebol. A mesma coisa acontece na nossa vida todos os dias. Eu, antes de vir para cá, estava ouvindo ali o Abel fazendo a preleção do jogo. Ele dizia assim, quem é aquele menino? Quem é aquele menino que foi o que errou e por isso nós tomamos o gol? Quem é aquele menino? Aqui. Vem cá. Tu que errou naquele gol. O time perdeu por tua causa. Então eu quero te dizer, tu tá escalado para domingo. Porque eu joguei no Paris Saint-Germain, eu joguei no Botafogo, e eu fiz o que tu fizesse várias vezes, e tô aqui. E tu também vai estar aqui que nem eu. Então tu tá escalado, e tu vai acreditar em ti. Ele lançou uma energia, aquela energia fez com que fosse gerada uma emoção. Que tipo de emoção? Ele lançou o Abel nesse rapaz, e não só nesse rapaz, em todo o grupo que estava ouvindo, ele lançou ocitocina, que é o hormônio do vínculo. E quando tu lança ocitocina, automaticamente há o despejo de dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, diversamente do cortisol, que em excesso é um hormônio da desmotivação, tá? Porque te causa ansiedade. Sim. Tá? E lançou também serotonina, baixou a ansiedade do rapaz. E isso pega todo o grupo. Por isso que milagres acontecem, como aconteceu esse milagre domingo aí. Porque as vibrações vão contagiando e vai interagindo e vai... Sim. E claro, né? Vai da possibilidade. Mas por que lá o Fortaleza e o Ceará não fizeram a mesma coisa? De alguma forma, alguém lá não conseguiu gerar esse clima de motivação que foi gerado aqui. Mas é só por isso? Não sei se só por isso. Nós vivemos num mundo absolutamente conectado. Às vezes tu tens problemas de vestiário que os salários não são pagos. Às vezes tu tem problemas, talvez, de corrupção dentro dos times, que os jogadores não concordam. Então, tô aqui nesse antro, vou lutar pelo quê? Por esse antro? E aí conflitos internos. Então, respondendo a tua pergunta, é basicamente isso. Agora, isso a gente pode trazer também para o nosso, e é um foco realmente que está se tendo hoje em dia, muito mais do que antigamente. Eu tenho 25 anos de Ministério Público, né? Que legal que a gente acompanha a trajetória do Ministério Público, né? De criar um ambiente de trabalho melhor, né? Claro, imagina só. Dentro do Ministério Público, ou seja, esse foco que nós não tínhamos isso. Há 20 anos atrás, nós éramos amigos, nós tínhamos ótimas relações com a maioria dos colegas, mas nós não tínhamos, digamos assim, uma metodologia de criar ambientes de trabalho melhor através do conhecimento, né? E hoje nós temos, né? Temos, Serginho, nós temos
uma das estruturas que o pessoal não conhece, muitos não E conhecem. isso vai muito naquilo que tu colocou ali, ó. A questão ambiental é fundamental para os seres biológicos. A questão ambiental é fundamental para os seres biológicos. A epigenética informa que o meio influencia de maneira decisiva nossas células, alterando completamente o nosso funcionamento. O que nós temos hoje no Ministério Público do Rio Grande do Sul? É o único Ministério Público do Brasil e do mundo que tem uma estrutura chamada pertence. Uma estrutura de pertencimento. Serginho, nós já fizemos trabalho em círculo só nesse último ano com mais de 348 servidores e promotores e procuradores. Talvez até mais, porque nós também fizemos um trabalho com a administração, que tinha em torno de 50. Vamos botar aí 400 pessoas. Onde a gente se reúne em círculo, a gente conta as nossas histórias confidencialmente. Eu conto as minhas, abro as agruras que eu tive, colegas servidores, a gente se emociona para criar pertencimento, criar liga, criar time. Nós temos 2.400 servidores, 740 procuradores e promotores. Nós temos que criar um time, porque senão nós nos desarticulamos. Nós temos uma série de tornados, então quase 3.000 tornados, cada um girando para um lado. O que vai dar isso aí? Vai dar M. Como está dando M em muitas das instituições públicas. Em empresas de médio e grande porte de sucesso, é inconcebível que você não tenha um sistema de gestão de pessoal profissionalizado à luz da neurociência. É inconcebível. E todo mundo acha que isso é Nutella. Não tem nada de Nutella. Isso é profissionalismo. Nutella são aqueles que continuam fazendo a mesma coisa como se fazia há 50 anos atrás. Profissional é aquele que reconhece humildemente as suas deficiências, procura melhorar, procura estudar, procura fazer com que se alterem ou se criem estruturas para atender melhor a sociedade. Que esse é o nosso perfil. Aqui ninguém vem para ganhar dinheiro. Como disse o Bosque quando nós entramos há 36 anos atrás, veio aqui para ganhar dinheiro, vai procurar outro lugar. Não é aqui. Aqui é para ser servidor público. E alguns, claro, vão me criticar aqui. Aí vem mais um sacerdote, aqueles que o Ministério Público é um sacerdócio. É um sacerdócio, sim. Porque se você não encarar como sendo um sacerdócio, você vai ser infeliz. Vai despejar o cortisol e a adrenalina, como a gente vê em alguns grupos, as pessoas desestimuladas, porque eu estou aqui sofrendo. Sofrendo estão muito mais aqueles que estão passando fome. Sofrendo muito mais aqueles que a gente trabalha lá no Mediar o dia inteiro com hospitais. E você vê crianças, como tinha 13 crianças, não tinha vaga em UTI, as crianças estavam morrendo no corredor. Pode ser um filho meu, pode ser um filho teu. Esses estão sofrendo. E nós temos que lutar por essa gente. Isso é que me estimula com 62 anos. Então, se ser sacerdote do Ministério Público é ser feliz, vou continuar sendo sacerdote. E sugiro para os colegas mais novos que assim o façam. Porque quando você se aproxima da sua essência, que é ser servidor público, você automaticamente despeja ocitocina, dopamina, serotonina e pela epigenética, que é o meio influenciando os teus genes, os teus genes, tu vai ter mais saúde. Esse foi mais um episódio do CEAFcast.
No próximo episódio, acompanhe a segunda parte da série especial, onde vamos explorar as técnicas de comunicação não verbal e suas aplicações práticas, como o uso do toque, da linguagem proxêmica e corporal em situações concretas do ambiente jurídico e da mediação. Acompanhe também as novidades no nosso canal do YouTube e no perfil do Instagram.